versículo da paz. Amém? Vamos orar. Querido e santo Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós queremos pedir ao Senhor agora que haja uma manifestação, Senhor, através da nossa intercessão. Derrama o poder de Tua glória nesse momento, Senhor, sobre este ambiente, para que cada homem, cada mulher, Senhor, para que cada criança, cada adolescente, cada jovem seja um intercessor esta noite, Pai. Senhor, que esta noite, esta comunidade de fé seja uma intercessão só diante daquilo que o Senhor tem. Senhor, nós entramos pelo novo e vivo caminho diante da Tua presença, de um lugar onde jamais saímos, e nós tomamos posição segura contra os ardis, Senhor, e contra as ciladas do inimigo, porque nós estamos assentados em Cristo, muito acima de todo principado e de toda potestade dos ares. Senhor, nós declaramos a nossa posição ao lado de Cristo, Senhor, assentado com Ele nas regiões eternas, nas regiões celestiais, e como tal, Senhor, nós nos apropriamos de toda a autoridade pelo qual, Senhor, nos é devida, pelo qual Ele nos deu, Senhor, na sua morte e ressurreição, e entendendo que estamos com esta autoridade, Senhor, nós queremos agora, Senhor, desta dimensão, manifestar na terra, Senhor, a nossa intercessão. Senhor, nós queremos neste lugar aonde nós habitamos, manifestar na terra, Senhor, toda a nossa intercessão, e nós queremos esta noite colocar diante do Senhor, Pai, as eleições dos Estados Unidos da América. Nós colocamos diante do Senhor isso hoje, dizendo: Senhor, Tu és aquele que pode operar aonde ninguém opera, Tu és aquele que pode intervir aonde ninguém intervém. Senhor, Tu és aquele que mudou tudo em última circunstância. Tu és aquele que desceu para visitar uma torre que estava sendo edificada, e o nome desta torre, Senhor, era Babel, o lugar aonde, Senhor, se falava uma única língua. O Senhor desceu, a palavra diz: desçamos e vejamos. Senhor, quando o Senhor contemplou o que estava sendo feito, o Senhor trouxe confusão naquele ambiente. Senhor, toda a altivez, o Senhor abalou, e quando o Senhor abalou, o Senhor derrubou a estrutura de um coração altivo que estava se levantando naquela época. Senhor, nós estamos vendo as trevas, Senhor, orquestrando, Senhor, e se levantando num coração altivo. Então nós oramos e intercedemos esta noite, pedindo a Tua intervenção, Senhor, sobre os planos malignos, sobre Senhor, que está, Senhor, orquestrando toda a natureza má, Senhor, pelo qual Ele tem recebido. Que esta noite, Senhor, o Senhor então Estados Unidos da América, e o Senhor, Pai, uma eleição, Senhor, favorável, Senhor, que o Teu reino se estabeleça naquele lugar. Nós oramos para que o Teu reino venha e as obras das trevas sejam reveladas. Oramos para que tudo aquilo que foi feito nas trevas venha à luz, Pai, neste tempo, e vindo à luz o que foi manifesto nas trevas, Pai, Senhor, então, estando na luz, o mal será dissipado. Nós oramos esta noite e nós clamamos, Pai, e declarando esta noite: Senhor, venha o Teu reino sobre esta eleição, 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 Senhor, e manifesta deva ser manifestado, porque esta noite, Senhor, nós clamamos ao Senhor, junto dos milhares e milhares de irmãos que estão clamando também por esta eleição. Nós nos ajuntamos como um só homem, nos ajuntamos como um só corpo, e liberamos esta palavra sobre esta eleição, o manifesto Senhor, as obras, Senhor, das trevas. Pai, nós colocamos isso diante do Senhor, como também colocamos diante do Senhor esta reunião desta noite. Nós colocamos cada mente aqui diante do Senhor, nós colocamos cada coração que aqui está diante do Senhor, nós colocamos aqueles que estão a caminho desta reunião diante do Senhor, e oramos para que
na autoridade do nome que é sobre todo nome, o nome de Cristo, Senhor, a tua palavra possa, Senhor, que haja esta noite um romper de uma mente cauterizada, de uma mente engessada, Senhor, com um sistema caído, Senhor, romper, Senhor, compreendamos acerca do tempo do fim, compreendamos o que o Senhor está fazendo. A tua palavra diz: quem tem ouvidos, os que está aqui possa ser aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Havia acabado, o Senhor disse para João: vem, João, sobe para cá, sobe para as coisas que em breve devem acontecer. Senhor, nós oramos, que o movimento seja aberto, seja removido esta noite através da tua palavra, que estão em nós sejam manifesta esta noite, Pai. Oramos para que em nome de Jesus nos seja dado esta noite através do teu Espírito. Oramos agora, Senhor, Senhor, para que a tua palavra seja dirigida, Senhor, e a tua palavra seja a espada de dois gumes como é, e ela possa penetrar, Senhor, possa abrir mentes neste lugar sejam abertas. Eu oro para que esta noite, Senhor, toda falta de entendimento, Senhor, e o Senhor daquilo que será ministrado esta noite, Pai, nós oramos por isso. Oramos para que esta noite, Senhor, toda mente cauterizada, para que toda mente, Senhor, que está afixada, Senhor, visitada pelo poder da tua graça, e haja um romper, Senhor, Pai, como uma grande represa, Senhor, como um reservatório de água que se rompe. Assim será o rompimento desta noite, assim acontecerá esta noite, Senhor. Eu profetizo esta noite, Senhor, que haverá um rompimento tocadas viva, está, Senhor, aqui no estado de morte da vida, ambiente da morte, ela vai sair deste ambiente, conhecerá a palavra, não mudar, claro, isso, essa mudança de comportamento neste lugar, ação do comportamento, as mentes serão tocadas, as mentes serão visitadas, e haverá um grande rompimento, Pai. Haverá um romper haverá um romper esta sobre uma mente passiva que está acontecendo, Senhor, esta noite, e sairemos daqui, Senhor, tocados e mudados do nosso comportamento, porque teu é o reino, Senhor, tua é a glória, teu é o poder e o reino, Senhor, para sempre. Nós liberamos esta palavra esta noite, Senhor, dizendo mudança de mente, transformação de comportamento. Aleluia. Mudando-se a mente, Senhor, muda-se o comportamento. Sela a mente, a fronte de cada um que aqui está. Sela, Senhor, sela com o teu selo, para que nenhum dos teus seja apanhado no dia do juízo. Sela
sela, Senhor, como a casa do povo hebreu, que foi selada, Senhor, com sangue. Aleluia. Sela esta noite, Espírito de Deus, sela esta noite. A marca já esteja posta e nenhum dos teus seja encontrado no dia do juízo. Sela-nos esta noite, Espírito Santo. Sela-nos esta noite, para que não sejamos achados, para que não sejamos contados no dia do juízo. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor visitará as eleições nos Estados Unidos da América. Obrigado, Senhor, porque o Senhor desbaratar a obra das trevas. Obrigado, Senhor, porque mentes estão sendo tocadas esta noite. Obrigado, Senhor, porque esta casa viverá um rompimento, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, glória a Deus. Tremendo. Vamos abrir, irmãos, a Bíblia em Apocalipse 14. São dias intensos, né? Que precisam ser discernidos pelo Espírito. E glória a Deus, porque você tem discernido isso. Aleluia. Apocalipse capítulo 14. Nós estamos seguindo aí a nossa pegada aí em Apocalipse. Então vamos ler juntos. Então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam escrito na testa o seu nome e o nome do seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão. A voz que ouvi era como de harpistas que tocavam as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que tinham sido comprados na terra. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Esses são os que dentre os homens foram comprados para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, são irrepreensíveis. Eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanharão. Olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada.
Então outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e colhe, porque é chegada a hora de colher, pois a seara já está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice pela terra, e a terra foi colhida. Outro anjo saiu do templo, que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o qual tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança tua foice afiada e ajunta os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo passou a sua foice pela terra, colheu as uvas da vinha da terra e lançou-as no tanque da ira de Deus. E as uvas foram pisadas no tanque que fica fora da cidade, e saiu sangue do tanque até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bem, chegamos aqui a Apocalipse 14, né? Apocalipse 14 fala desses 144 mil, e se você se lembra, em Apocalipse 7 também aparece 144 mil, né? Então o que é esses 144 mil? Pelo menos nós entendemos assim, a quantidade de santos, né? A quantidade de salvos nesse tempo, nessa era. E você vê que esse capítulo é um capítulo que começa com os salvos, né? Os remidos sobre o Monte Sião. Já já nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E termina como o juízo sobre toda a terra, né? Sobre as nações da terra. Você deve lembrar, quando a gente ministrou o capítulo 7 de Apocalipse, a gente falou sobre esse número, 144 mil. E há um número relativo à era que nós vivemos hoje, né? Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, a tua descendência será peregrina nessa terra, por 400 anos será afligida. Então 400 anos é um número profético, né? É um número que a gente entende na Bíblia como a peregrinação que nós estamos vivendo hoje. Nós sabemos que a nossa pátria não é daqui, né? Nós aguardamos a manifestação do Filho de Deus, a volta do Senhor. Filipenses fala isso, Paulo diz isso, que nós aguardamos a manifestação do Senhor, né? Aguardamos a nossa cidadania, a nossa pátria que desce dos céus. Então nós estamos vivendo hoje nessa terra como peregrinos. Amém, queridos? Somos peregrinos, né? Nós somos peregrinos nessa terra. A visão da peregrinação, ela nunca pode faltar na vida do crente, né? O crente não pode achar que essa era é tudo que temos. Paulo diz que miserável o homem, né, se eu aguardo o Senhor somente nesse tempo, nessa era, eu sou o mais miserável de todos os homens, né? Vamos viver nessa era, vamos ser sal da luz, vamos ser sal da terra, luz do mundo, mas a realidade é que essa era é uma era em que nós estamos peregrinando. Amém? Por isso devemos viver em tendas, né? Provisoriedade. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 7, é um texto que a gente tem falado tanto aqui, 29 ao 31. Os casados vivam como se não fosse, né? Os que compram como se não possuísse, os que usam desse mundo como se dele não abusasse, porque a aparência desse mundo, né, desse aion, dessa era, passa. Então, se nós vencermos isso e compreendermos que nós estamos peregrinando, Abraão, peregrina será a sua descendência em terra alheia, né? Será afligida por 400 anos. Então 400 fala disso. E aí a gente falou isso no capítulo 7, que se você multiplica 400, por exemplo, pelo ano bíblico, 360, você vai ter o número de 144 mil. Outro exemplo é uma outra figura profética
dessa dualidade, essa era e a era vindoura, né? É a semana, os 6 dias que nós trabalhamos e o descanso prometido, né? Então, durante 6 dias o homem trabalhava e no 7º dia o homem descansava. Proibido fazer qualquer tipo de obra nesse 7º dia, né? Então nós também compreendemos isso. Que se você pega 6 vezes 24 horas, qual o número que vai dar? 144. Então alguém pode discordar disso, mas a gente entende, né, junto com algumas outras pessoas, que 144.000 fala, esse número 144, né, fala sobre a quantidade de remidos dessa era. E no capítulo 7, nós vemos que ali estão falando de cidadãos de Israel, físicos, né, judeus, 12 de cada tribo, ali sendo redimido. E aqui, né, alguém vai dizer que são os mesmos do capítulo 7, eu particularmente creio que esses aqui são outros, né, que falam da igreja do Senhor, né? Tanto é que Apocalipse 7, a tribo de Efraim, que para nós fala muito, né, sobre as 10 tribos, né, sobre o reino do norte voltando, a gente já estudou isso aqui algumas vezes, ela não está catalogada em Apocalipse capítulo 7. Mas não importa se a gente não chegar a uma conclusão a respeito disso, esse não é o fato, né, principal. O fato é que o Senhor tem os seus salvos. Amém, irmãos? E esses salvos remidos são considerados como virgens, né? E é óbvio aqui que não está sendo falado só como mulheres, porque o próprio texto diz são homens que foram comprados como primícias do Senhor, né? Vamos ver um texto aqui que vai trazer um pouco de luz sobre isso, 2 Coríntios, capítulo 11. O versículo 1, 2 e 3 diz assim: quem me dera me suportasses um pouco na minha insensatez, sim, suportai-me ainda. Eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Eu tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Temo, porém, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma maneira corrompida a vossa mente e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então você vê que no capítulo 11 de Coríntios, 2 Coríntios, Paulo fala que a igreja do Senhor é essa virgem sendo preparada para ser apresentada para o seu marido. Uma outra coisa que a gente pode falar também, Sião, as primícias do Senhor. O que é primícia, irmãos? É aquilo que o rei conquista em primeiro lugar, né? Muito interessante. Quando nós vamos, por exemplo, aqueles que já estudam na escola aí já sabem isso de cor. Quando nós vamos, por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 5, nós vemos o rei Davi, com 30 anos, ungido, rei diante de todo Israel, né? Uma figura profética de Jesus também sendo ungido diante de todo Israel. E a primeira obra de Davi é conquistar Sião, né? E quando você vê a obra de Jesus, o primeiro milagre de Jesus é exatamente o casamento. Então Sião é uma figura, né? É uma figura da nova aliança, da aliança com os santos, da aliança com os seus filhos. Por isso que aqui diz que eles não serão servos. Se você reparar, Apocalipse 7, marque na testa dos servos de Deus. A palavra servos vai estar lá no Apocalipse, capítulo 7. Mas aqui não, aqui marque os filhos. Eles carregam na sua testa o nome do seu pai e do filho, né? São filhos. É uma aliança da glória de Sião. Então nós sabemos que Sião fala dos santos de Deus, né? Sião fala dessa nova aliança. Vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 22. Eu quero ler alguns textos, te dar uma base, depois a gente avança. Hebreus 12, 22.
Tendes, porém, chegado ao monte Sião. Deixa eu ler um pouquinho antes, né? Versículo 18. Não tendes chegado ao monte palpável e ardente, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao sonido da trombeta, ao som de palavras tais que quantos o ouviram, rogaram que não se lhe falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocasse no monte, seria apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou aterrado, estou todo aterrado e trêmulo. O que Hebreus está falando aqui até o versículo 21? Da primeira aliança, da velha aliança, a aliança do Sinai. E o autor de Hebreus diz: vocês não chegaram a essa aliança, vocês chegaram a Sião. Tendes, porém, versículo 22, chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Tendes chegado a Deus, o juiz de todos os justos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Amém, irmãos? Então nós estamos falando de crentes santos, de uma nova aliança, né? Como é importante entender isso. Quantos ainda vivem à sombra da antiga aliança? E nós estamos falando isso aqui dia sim e outro dia também. Somos filhos da nova aliança. Amém, irmãos? Não necessitamos que outro homem entre no Santo dos Santos, no tabernáculo, e nós ficamos no átrio, não. Nós temos acesso a Deus, nós temos acesso ao Senhor. Somos chamados sim para sermos reis, para sermos participantes de um reino de sacerdotes, né? Mas o sacerdote exige o quê? O que é exigido? O que é exigido ao sacerdote? Maturidade, né? Você precisa crescer. Então esses homens de Sião não são somente aqueles que nasceram de novo, mas são aqueles que alcançaram essa maturidade. Na linguagem do livro de Apocalipse, nas cartas, esses são os vencedores, aqueles que são as primícias de Deus, aqueles que Deus captura em primeiro lugar. Você reparou isso, irmãos? Nós estamos falando de uma captura de forma, né, prioritária. E nós olhamos lá em Hebreus capítulo 12, e nós vemos, esses são os primogênitos, são os primeiros a nascer, são aqueles que recebem herança dupla do seu pai. Glória a Deus. Nós, como santos, temos uma glória muito grande, muito grande, muito grande. A maior glória de todos os povos, né? A glória dos santos. Por quê? Porque são capturados primeiro. Amém? É muito interessante, porque nós estamos vivendo um tempo de juízo. Quero falar de novo o que nós falamos aqui no domingo, e vou pedir, né? Vou ler uma passagem que a nossa irmã Thalita trouxe numa consagração, e eu creio que seja importante para a gente poder compreender. Isaías 58, nós vamos ler o versículo versículo 11 em diante. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos, fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração. Eles te chamarão reparador de brechas e restaurador de veredas com moradias. Se desviardes o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia. Olha o que o Senhor está dizendo. Se vocês desviarem o seu pé de profanar o sábado. O que é profanar o sábado? Né?
próprio texto continua dizendo: se vocês se desviarem de fazer a tua própria vontade no meu santo dia, esse santo dia, esse descanso, o homem não faz a sua vontade. Esse descanso é um descanso do Senhor, santo. Amém, irmãos? Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem te ocupares nas tuas empresas, ou seja, nos teus empreendimentos, nem falando palavras vãs. Eu quero repetir esse versículo 13, irmãos, e eu queria que você sublinhasse isso. O sábado do Senhor. O que nós não podemos fazer, sob nenhuma hipótese, no sábado do Senhor? Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua própria vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, nem te ocupando nos teus empreendimentos, e nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó. A boca do Senhor o diz. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo ímpar. Aqueles que estudam sabem que nós já passamos, né, desde do nascimento do primeiro homem nessa terra até o dia de hoje. Nós já passamos dos 6.000 anos. Né? Isso é muito fácil de perceber quando nós estudamos as genealogias. Inclusive tem as aulas aí, as últimas 3 aulas da nossa escola lá, né? 24, 25, 26 e 27. Você vai ver esses 4.000 anos de genealogia, né, provados biblicamente no Antigo Testamento e o Novo Testamento, né, já se vão aí 2020 anos aproximadamente. Então, definitivamente, os 6 dias, né, os 6.000 anos, ou os 6 dias proféticos, já se completaram. E lembra que eu disse que quando nós olhamos 144, nós falamos que é aqueles que o Senhor conseguiu comprar na terra, né? Os remidos de Sião, exatamente nos dias de trabalho. E domingo nós estávamos aqui e a Thalita recebeu do Senhor essa palavra, e Deus deu uma palavra para nossa irmã de conhecimento, e nós sabemos que foi o Senhor, e ela dizia isso, né? Que nós estamos chegando num tempo em que algumas coisas que outrora eram toleradas pelo Senhor, agora não serão mais toleradas. Eu não sei se você vai crer nisso, irmãos, mas é exatamente isso que o texto de Isaías 58 está dizendo. Quer dizer, durante os 6 dias de trabalho, durante a era de peregrinação, quer dizer, durante o tempo da peregrinação, nós avançamos, retrocedemos, subimos, descemos, né? Erramos, acertamos, e somos transformados dia após dia pelo poder do Espírito Santo, à imagem do nosso Senhor Jesus. Mas, profeticamente, irmãos, nós estamos literalmente às portas da volta do nosso Senhor. Eu já ouvi isso muitas vezes, pastor. Eu já estou cansado de ouvir essas coisas. Todo culto é a mesma coisa. Nós estamos vivendo um tempo que nunca vivemos nessa terra.
E o Senhor diz que quando chega esse tempo, né, é preciso que esse tempo seja discernido. E foi muito interessante no domingo pela manhã, porque o Senhor dava essa palavra de conhecimento para ela, dizendo o seguinte, que agora não é mais momento de nos ocuparmos nos nossos próprios empreendimentos. Não é mais momento de profanarmos esse sábado profético, né? Ninguém está inventando nada. Se você vê Hebreus capítulo 4, versículo 4, você vai ver que o 7º dia é uma tipologia do descanso, né? Assim como a terra de Canaã também é uma tipologia do descanso. Por isso que nós falamos 400 anos, né, de peregrinação, e depois vai para onde? Terra de Canaã. Então, essa era e a era do descanso. 6 dias de trabalho e depois 1 dia de descanso. Essa era e a era do descanso. Então, eu creio, irmãos, de verdade, nós estamos entrando nessa era do descanso. Amém? Quando você lê, por exemplo, o livro de Ruth, que a gente tanto leu aqui, você vê que quando Noemi avisa Ruth sobre a noite da debulha, e diz assim, essa noite, o Boaz vai descer a eira para limpar a sua eira. Óbvio que aquilo ali fala de uma figura da volta de Jesus, né? Lucas 3,17 diz que ele tem na mão a sua pá, e ele mesmo limpará a sua eira. E Ruth vai para debaixo do manto de Boaz, e fica guardada debaixo do manto de Boaz. No meio da noite, Boaz acorda, reconhece Ruth, e Ruth se apresenta para ele. E Boaz diz, fica aqui até de manhã, porque de manhã eu vou resolver esse negócio. Então, irmãos, antes da volta do Senhor, o Senhor vai tomar essas pessoas que são deles, né? Ou pelo menos o restinho dessas pessoas que ainda não estão. Nós estávamos aqui domingo, né? E a irmã teve uma visão e entregou aqui, e o que ela disse? Que um anjo dizia, né, que o Senhor, um anjo aparecia como um juízo, mas o Senhor dizia, pregue porque ainda tem gente para se arrepender. Amém? Então você está vendo o finalzinho do completar desse número profético. Esse número da totalidade dos seus santos, né? O Senhor tem uma totalidade de santos. Desde quando? Desde Abel, desde Adão. Hebreus capítulo 11 é uma galeria da fé imensa, né? E o último versículo, penúltimo versículo diz que todos esses não alcançaram a promessa, porque Deus tinha algo superior ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, esse todos de Deus são todos os salvos de todas as eras. Então não pense que Deus olha para a igreja hoje, né, 2020, e enquanto todos da igreja de 2020 for salvo, Jesus não volta. Não, o todos de Deus não é linear. O todos de Deus é geracional. Vem desde todas as gerações. E eu creio com todo o meu coração, e com os sinais que a palavra de Deus nos dá, que nós estamos às vésperas dessa completude de santos. Esse capítulo 14 termina com o juízo sobre as nações. É óbvio que não está se falando aqui de frutas, de uva, de lagar de uvas. Daqui a pouco nós vamos ler Isaías 63, quando diz assim, eu sozinho pisei no lagar, né? Não havia ninguém das nações comigo, e salpiquei a minha veste de sangue. Juízo de Deus sobre a terra, terrível juízo de Deus sobre a terra. Mas preste atenção, irmãos, antes do juízo de Deus sobre a terra, haverá, ou melhor, já está havendo o juízo de Deus sobre a casa dele. Pedro diz assim, é tempo que se comece o juízo, mas o juízo começa pela casa de Deus. Nós vamos ver coisas acontecendo a partir de agora, não só nessa igreja,
mas em muitos lugares nessa terra. Está aí o Edson, está a Dayana aí também, que a gente conversa e a gente vê que os testemunhos são os mesmos. O Senhor está dizendo, agora não. Agora é um tempo de juízo. Amém, irmãos? Então, por isso que Noemi diz para Ruth, lugar de descanso é debaixo do manto dele. Né? Fora do manto dele, fora da cobertura de Jesus, fora do... Né? Jerusalém, Jerusalém, tantas vezes eu te quis colocar debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os pintinhos, mas vocês não quiseram. Então Jesus chora sobre Jerusalém e diz o quê? Há um lugar seguro debaixo das asas do Senhor. Né? E tudo isso nós temos ouvido, aprendendo. Não é tempo, irmãos, de cuidar dos seus próprios empreendimentos. Não é tempo de profanar esse sábado. Não é tempo de não santificar esse sábado. Você pode fazer qualquer obra carnal. Não que as obras carnais, as obras da carne, né? As obras trabalhosas do homem, preste atenção aqui, não que as obras do braço do homem sejam aprovadas, né? Na verdade, a gente sabe que nunca é aprovada. Mas quando você faz uma obra humana dentro de 6 dias, de certa forma é tolerável. Mas no sábado do Senhor, quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? No sábado do Senhor você não pode trabalhar, porque o sábado do Senhor é o descanso. Óbvio que eu não estou falando de um dia da semana. Eu estou falando do que representa profeticamente esse sábado. E foi essa palavra que nós recebemos. O que são as primícias? O que são os virgens? O que são aqueles que seguem o Cordeiro para onde ele vai? Né? Sabe, irmãos, eu estava falando esses dias que... Me lembro se era com alguém lá no congresso que a gente foi. E me encanta, por exemplo, a mulher de Pedro. Né? A gente estava conversando. Jesus teve 12 discípulos. E, se eu não me engano, acho que eu não estou enganado, o único que a gente sabe que tinha uma mulher é Pedro. Né? E engraçado que a mulher não é citada. Quem é citada é a sogra de Pedro. E eu fico pensando, irmãos, que é difícil. Você parou para pensar a dificuldade que a mulher de Pedro teve em 3 anos e meio de ministério de Jesus? Hoje nós vemos que alguns homens não avançam. Porque tem uma série de afazeres. Mas eu fico pensando a mulher de Pedro. Eu não imagino a mulher de Pedro dizendo, de novo, vai sair com Jesus de novo? Já não foi ontem? Né? Provável que tivesse filho também, né? Esses são os que seguem o Cordeiro para onde ele vai. Sabe, irmãos, nesse tempo, a gente vai precisar entender quais são as nossas prioridades. Leia com muito carinho isso aqui. São as primícias para Deus. O que é primícia? O primeiro lugar. Né? Jesus não se contenta com o segundo. Não é se der eu vou, quando eu tiver tempo. Né? Então esses homens, eles perderam totalmente a sua identidade pessoal. Seguiram 3 anos e meio Jesus. Largaram suas profissões. Largaram suas prioridades. Largaram os seus empreendimentos. Esses são chamados discípulos de Jesus, porque discípulo é aquele que caminha junto. É aquele que anda, né? É aquele que avança com o Senhor. Aonde o Senhor vai? Aonde o Senhor vai, esses homens estavam. Né? Então, esses são as primícias para Deus.
Esses 144 mil, irmãos, não são componentes de um grupo específico dentro da igreja. Esses 144 mil são a verdadeira igreja vencedora. São os santos, a esposa do Cordeiro. O que é a primícia para o esposo? É a esposa. Por isso que Sião vai ser chamado de esposa do Cordeiro no livro de Apocalipse. Apocalipse 21, versículo 9. A cidade santa, um dos 7 anjos, que tinham na mão as 7 taças, me levou a um alto monte e me mostrou a cidade santa. A esposa do Cordeiro. A esposa do Cordeiro é a primícia do rei, é a primícia do esposo. Jesus não vai casar com uma esposa que é a primícia e depois, o segundo lugar tem uma medalha de prata e depois uma medalha de bronze e depois, não. Nós estamos encaixados nesse livro de Apocalipse capítulo 14. Nós somos os virgens irrepreensíveis. Nós somos aqueles que seguem o Senhor para todo lugar que o Jesus vai. Nós não podemos diminuir o poder dessa palavra. Eu estou com o dever de casa assim que acabar o livro de Apocalipse. Eu vou estudar, talvez essa seja as próximas pregações para o início de 2021. As palavras de Jesus. Falei isso com Danilo, né? Danilo, eu quero estudar, algo está me falando no meu coração, eu quero estudar as palavras de Jesus. Não é a palavra de Jesus da Bíblia, não. As palavras, sabe aquelas palavrinhas em vermelho da sua Bíblia? Irmãos, você vê cada coisa ali. Você vê Jesus dizendo assim: quem não estiver disposto a abandonar pai, mãe, por amor de mim, não é digno de mim. Então eu estou começando a ouvir do Senhor, talvez esse seja o próximo momento que nós vamos ter, para que a gente tire da nossa mente essa visão romântica, essa visão facilitada do Evangelho. Eu não sigo Jesus para onde Ele quer ir, eu não sou irrepreensível, eu não sou como essa virgem, né? Óbvio que isso aqui não é fisicamente. Paulo diz isso: eu tenho trabalhado para que vocês sejam apresentados como uma virgem a um marido. Essa virgem somos nós, irmãos. Amém, irmãos? E por que na nossa boca não será achado engano? Será que nunca nós nos enganamos ou falamos alguma coisa? Não, porque o sangue de Jesus purifica todo o pecado. Definitivamente nós nos apresentaremos santos diante do Senhor. Durante muito tempo, irmãos, a santidade de Jesus, né? As palavras de Jesus, né? Tão bom a gente pegar uma palavra de Jesus aqui, porque Deus amou ao mundo. Essa é uma palavra de Jesus, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Que maravilha, né? Mas Jesus em algum momento olhou e disse assim: vocês são filhos do diabo. Vocês dizem que são filhos de Abraão, mas vocês são filhos do diabo, porque há mentira nos lábios de vocês. E nós sabemos, irmãos, que a mentira, às vezes, é companheira de muito crente. Mas essa parte é muito dura, vamos deixar para lá, vamos falar outras coisas. Então, quem sabe o Senhor não queira pegar através dessas palavras do próprio Jesus, né? E começar esse processo final de santificação.
nesse descanso que está começando. Ah, irmãos, é um tempo de nós deixarmos os nossos empreendimentos de lado e nos entregarmos a esse ajuste final da noiva. Nós estamos no ajuste final da noiva. E quando a irmã teve a visão de domingo aqui, de um anjo com a espada e dizendo que feriria, me parece que, né, alguém pode dizer, mas isso é uma visão de um Deus vingativo, de um Deus raivoso. Não. É que no meu descanso, algumas coisas não serão toleradas. Irmãos, se nós estivermos entrando nesse tempo profético, nesse novo céu que está sendo estabelecido, se uma atmosfera espiritual estiver sendo transicionada para que a gente entrasse nela, para que a gente entre nela, em alguns lugares, em algumas situações, em algumas atmosferas, algumas coisas não são toleradas. Quer ver um exemplo? A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, a gente começa a perceber a beleza desse Apocalipse capítulo 18. Como que começa isso? Sabe como que começa? Começa com Deus estabelecendo quem são verdadeiramente os dele. Irmãos, me ouça com atenção. Não é porque estamos sentados numa igreja evangélica que nós realmente somos salvos. Muitos estão assentados, né? E a gente não pode julgar ninguém, mas muitos estão assentados, mas ainda não compreendem essa realidade. Você viu o que está escrito em Isaías 58? Aquele que disser, eu não quero fazer a minha vontade, mas a tua vontade. Amém? O que é o Evangelho? Se você chegou aqui hoje, deixa eu te dizer o que não é o Evangelho. O Evangelho não é uma forma de fazer a sua vontade. Jesus, a igreja, não é um instrumento de realização da vontade humana. Embora a gente tenha crescido na igreja, aprendido isso. Vou lá buscar minha bênção, vou lá receber minha vitória, vou dar uma oferta para Deus me abençoar. Mas isso não é evangelho. Evangelho é o amassar da sua vontade sem a mínima pena, sem o mínimo resquício de arrependimento de Jesus. Pegar a vontade humana, trucidá-la e estabelecer a vontade de Deus no lugar da vontade humana. Isso é entrar no descanso. Então Deus não está interessado no que a gente acha, ou no que a gente precisa, ou simplesmente no que a gente deseja, né? Eu vou tirar o precisa e vou colocar o deseja, porque Deus supre tudo que a gente precisa, amém? Mas eu e você estamos aprendendo que evangelho não é faça o que eu desejo, não. Evangelho é, eu estou indo por aqui, e uma multidão de seguidores vão para o mesmo lugar. Será que hoje nós podemos dizer verdadeiramente, eu sigo a Jesus? Faça essa pergunta para você. Faça essa pergunta para você. Eu sigo a Jesus? Eu não estou perguntando se você é crente, se você é evangélico, se você está aqui na igreja, se você tem carteirinha de membro. Essas coisas não me interessam. E para dizer a verdade, não interessa nem para Deus. O que Deus quer é que a gente diga hoje, eu sou um seguidor de Jesus. Aonde Jesus vai, eu vou. Aonde Jesus anda, eu ando. O que Jesus ama, eu amo. Então, quando nós avaliamos isso,
a gente tem o Espírito Santo para saber, irmãos, o que nós estamos fazendo, onde nós estamos andando, o que nós estamos falando, que Jesus não faria isso. Amém? Jesus não faria isso. Ontem tive a oportunidade de falar num casamento, e eu falava isso com os irmãos, porque o casamento é a figura física da união de Cristo com a igreja. Amém, irmãos? E nós vemos mulheres, maridos dizendo: eu quero divorciar, eu quero separar. Por quê? Porque eu não estou feliz. Meu irmão, escute uma coisa. É óbvio que ninguém casa para ser triste. Mas quando você casa, você não casa necessariamente para satisfazer a sua vontade. Né? Nós não estamos guiados pelo nosso coração. O homem e a mulher se anulam no altar. Eu dizia isso ontem. Eles se anulam no altar. Já falei várias vezes, né? 2 certidões de nascimento são extintas. O indivíduo não existe mais. E da união daquelas 2 pessoas nasce um ser, um novo ser. Por que precisa ser novo? Porque o velho está estragado. Porque o velho homem é irrecuperável. Você tem que, eu vou usar uma palavra forte, você tem que odiar com toda a sua força a velha natureza. Você não tem que paparicar essa velha natureza. Você tem que crucificar essa velha natureza. E o que geralmente muitos da igreja evangélica, com uma compreensão equivocada do evangelho, entendem sobre o evangelho. O evangelho é: alguém entra ruim e Deus dá uma melhorada na vida da pessoa. Não tem melhorada. É a morte, é a aniquilação do velho e o recebimento do novo. E esse novo segue Jesus para onde ele vai. Quantos irmãos, frequentadores de igreja, irão para o inferno? Quantos crentes nominais não serão salvos? Você diz: você está exagerando. Não, é só você ver. Eu digo, pastoreando, a palavra de Deus diz isso. Mas eu não quero seguir a palavra de Deus, eu quero fazer o que eu quero. Que eu quero ser feliz. Eu tenho direito de ser feliz. Então você não está no Apocalipse 14, filho. Alguém vai dizer assim: não, dá um jeitinho, me encaixa no Apocalipse 14. Não. Você não está nessa lista seleta dos santos, das primícias de Deus. Sabe por quê? Se eu não sigo o Senhor, aonde Ele estiver, eu estarei. O que Ele mandar, eu vou obedecer. Independente se isso me traz crises internas. A gente suavizou muito, meu irmão, o evangelho durante muito tempo, né? E às vezes isso é tão chocante para alguns, né? Mas não é, irmãos. A palavra de Deus fala. E essa palavra que a Thalita trouxe, né? 58 de Isaías. Nesse 7º dia, nesse descanso, se você se desviar de fazer a sua vontade. Se nós entramos, ou estamos às vésperas de entrar nesse descanso, a ordem do Senhor é: aniquile a sua vontade. Quantos estão entendendo isso? Crucifique a sua vontade. Quando a mulher comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia diz que a árvore era boa, agradável e, quem sabe, desejável. Vai lá. Boa, agradável e desejável.
Mas quando Paulo diz em Romanos 12, ele diz que se nós renovarmos a nossa mente, apresentarmos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Substitua o desejável pelo perfeito. O desejo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é maturidade, irmãos. Eu sei que para alguns é muito difícil ouvir isso, né? Para outros nem tanto, porque nós fomos acostumados. Deus é o Deus que realiza nossos desejos. É só olhar para as músicas, é só olhar para as orações de alguns, para os cultos, né? Para as palavras. Não, Deus não realiza os nossos desejos, a não ser que os nossos desejos estejam alinhados com o desejo dele. Esses são os que seguem o Cordeiro para todos os lugares que ele vai. Então isso é uma luta, porque você quer fazer e ao mesmo tempo você ora e diz: Deus, eu estou disposto. Se o Senhor disser que eu não devo fazer, eu não farei. E aí a gente vai vencendo. Esses são os primeiros, as primícias de Deus. São aqueles que o Senhor captura em primeiro lugar. Para se formar uma família, irmãos, ninguém começa com filho, ou pelo menos não deveria. Primeiro você tem que começar com uma esposa. A esposa é a primícia do marido. E o marido é a primícia da esposa. Depois, através da união deles, filhos virão, casa, bens. Então a prioridade de Jesus e a base do reino dos céus não é conquista, não é poder. A base é casamento. Por isso que o primeiro milagre foi, no terceiro dia em Caná da Galileia, houve um casamento. E não há relação mais forte de matar os desejos individuais do que casamento. Eu falava ontem, se você deseja continuar livre para pedir o que você quiser, para andar para onde você quiser, jamais case. Estou vendo as meninas lá atrás prestando atenção. Isso aí, continuem prestando atenção. Jamais case. Jamais. E os meninos também. Eu quero ser independente. Eu faço o que eu quero. Eu mando na minha vida. Eu vou para onde eu quiser. Eu compro o que eu quiser. Fique solteiro para sempre. Mas quando você casa, o que acontece? Você pode continuar fazendo isso? Você pode continuar dizendo, eu vou para onde eu quero? Não, você tem um cônjuge. Você vai ter que ir junto com ele. Amém ou não? E se você casa, e se eu caso, e continuo, preste atenção, fazendo a minha vontade, sabe o que vai acontecer? Crises nesse relacionamento, que provavelmente culminarão numa quebra de aliança. Amém ou não? Olha os divórcios aí. Quantos divórcios? Quantas quebras de aliança? Por quê? Porque eu entrei num relacionamento e continuo fazendo a minha própria vontade. Mas quando o homem e a mulher entendem que os dois não estão ali necessariamente para estabelecer a vontade de um ou de outro, mas para trabalharem essa nova identidade, você vai ver um casal fluindo poderosamente. Então a vida com Deus é exatamente igual. Se eu sou esposa do Cordeiro, se eu sou remido de Sião, se eu sou a primícia de Deus, se eu sou essa virgem sendo apresentada ao Senhor, eu não tenho mais vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém, irmãos? Aleluia!
Poderia estar aqui pregando para você e dizendo, olha, vem para cá, porque nós vamos orar, porque aqui tem um homem de Deus, e nós vamos impor as mãos, e você vai receber a sua vitória, todos os seus sonhos serão realizados, né? E os sonhos, até aqueles que foram embora e que você perdeu, Deus vai trazer de volta. E todo mundo ficaria feliz, ou pelo menos uma boa parte deles, dizendo, puxa, encontrei um lugar onde tudo é resolvido, e onde eu entro e a minha vida fica uma maravilha. Não, Deus está falando com você hoje. Esses remidos de Sião são aqueles que são amassados por Deus de uma forma tão gloriosa e linda, até que só seja visto Cristo neles. Então, cuidado, tenhamos cuidado, irmãos, porque quando nós vemos isso me assusta, isso faz tremer a nossa carne, porque eu olho para isso e digo, na minha boca ainda há coisas repreensíveis, no meu coração ainda há vontades próprias. Eu procuro seguir a Jesus aonde Ele vai, mas eu preciso confessar que tem lugares que eu quero ir, e eu não tenho certeza se Jesus quer ir nesses lugares. Tocar nas coisas, olhar para coisas, mas eu quero ser alguém irrepreensível, amém, irmãos? Eu quero ser alguém que segue Jesus aonde Ele vai, amém, irmãos? Eu quero ser como Pedro. E você, mulher, seja como a esposa de Pedro. E você, homem, seja como a esposa de Pedro para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido. Deixar fluir, deixar avançar. Fazer com que o caminho fique menos difícil, né? Menos complicado, menos árduo, né? Tremendo, irmãos. Então nós vamos aprendendo aos poucos que o Senhor está nos resgatando, nos tomando. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu vou para onde Jesus quer ir, né? Aí voltamos aqui, falando muito sobre família, falando muito sobre algumas coisas, como por exemplo, uma postura santa diante dessa sociedade, né? Estávamos orando aqui, vemos uma sociedade quase que estragada, tudo é normal, e essa normalidade entrou na igreja, né? O que é normal na igreja hoje? É normal, tudo é normal. Se alguém diz, Deus quer alguém santo, Deus nos quer irrepreensíveis, o Senhor nos quer sem vontade humana. Ah, mas isso é muito duro, isso é muito duro. Não, irmãos, não é duro, é isso que é o Evangelho. Às vezes é decepcionante. Às vezes é decepcionante. Você entendeu? Entendi. Glória a Deus, glória a Deus. E agora vamos? Não, eu quero continuar fazendo isso que eu quero. Eu digo, mas você não entendeu então? Não, mas talvez não seja o momento. Não, o momento é agora. Nós estamos entrando nesse descanso, irmãos. Nós estamos vendo o Senhor julgar a sua casa. Anote o que eu estou dizendo. 2021, você verá muitos abalos na igreja do Senhor nessa terra. Inclusive mortes físicas. Pessoas perderão a vida. Olha o que eu estou dizendo aqui. E óbvio que eu não estou falando desse lugar somente. Eu estou falando de entrar num tempo de finalização da esposa.
de término da obra. A agenda de Deus não parou. Então, o que o Senhor diz? Arrepende. O que o Senhor diz? Se alinha. O que o Senhor diz? Aquilo que nós lemos aqui em Isaías 58. Desvia o teu pé de fazer a tua própria vontade. Desvia o teu pé de desejar as suas próprias realizações. Não, é tempo de nos alinharmos, irmãos, debaixo das suas asas, né? Debaixo do seu manto, e dizer: eu vou descansar no Senhor, eu vou aguardar no Senhor, eu vou ouvir o Senhor. Você acha que eu estou falando isso aqui de mim? Não. A nossa irmã Miriam teve uma experiência tremenda e poderosa. Hoje recebi um sonho que, se eu te contar aqui, você cai para trás. Deus chegava para uma jovem 4 horas da manhã e falava o nome de muita gente dessa congregação, nome a nome, no ouvido, e dizia o que cada pessoa aconteceria com ela. E eu vou parar por aqui, para a gente não precisar abrir muito. Assustador, poderoso, tremendo, mas assustador. Um assustador não de medo, mas de dizer: meu Deus, chegou a hora. Sabe quantas pessoas fazem isso? Sabe quantas pessoas estão tendo visões, tendo sonhos, tendo palavras? Você acha que é uma única pessoa? A irmã entregava essa palavra de conhecimento e dizia: minha carne está tremendo. Porque o Senhor diz: nós entramos nesse descanso. Algumas coisas não serão mais toleradas para a igreja do Senhor, nesse tempo. Porque pensa comigo na lógica. Esse capítulo 14 termina dizendo o quê? Que ele vai pisar o lagar. E o lagar aqui, irmãos, são nações. Quando o Senhor voltar, ele julgará todas as nações da terra. Leia Isaías 17, Isaías 24. A Bíblia vai dizer assim, que a terra será como a oliveira quando balança, e todas as oliveiras quase caem no chão, e ficam um pouquinho no ramo. Assim como a uva, como a videira é sacudida. O sangue, preste atenção, jovem. O sangue do juízo virá até o freio dos cavalos, num espaço de 300 quilômetros. Você pode imaginar o que é isso? Eu vou repetir. Apocalipse capítulo 14. O anjo diz: passa a foice. Passa, Tamires, a foice afiada sobre a terra, porque a seara já está madura. E ele pisa no lagar das nações. E a Bíblia diz que o sangue, Vânia, vai até o freio dos cavalos, num espaço de 300 quilômetros. Você pode imaginar isso, irmãos? Você pode imaginar o tamanho do juízo de Deus sobre as nações? Sobre a maldade dos homens? Lemos aqui trombetas, lemos selos. Você lembra da quinta trombeta? Chagas nos homens. Gafanhotos, demônios que saíam do abismo e atacavam aqueles que não estavam marcados com o selo de Deus. E os homens não se arrependeram. Irmãos, os homens estarão cada dia mais duros. Mas ao mesmo tempo, essa é a beleza dessa palavra, aqueles que não profanam esse sábado, aqueles que honram, Rogério, esse sábado, aqueles que estão dando ouvidos a essa palavra, viverão em lugares altos.
Será um tempo maravilhoso. Olha o que Deus está dizendo. Será um tempo maravilhoso para aqueles que estão em Deus. Ao mesmo tempo, um tempo terrível para aqueles que estão fora de Deus. Será o tempo de maior intimidade que nós vamos ter com o Senhor. Por isso que, ao mesmo tempo, em um único capítulo, você vê, começando com os remidos de Sião, cantando um cântico que ninguém sabe cantar. Sabe por quê? Porque agora, Danilo, já não é para a multidão, são só para aqueles que ele resgatou. Você lembra como começa as cartas do livro de Apocalipse? Você lembra como começa as cartas do livro de Apocalipse? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. 1, 2, 3. Na quarta carta, já a palavra já é direcionada prioritariamente aos vencedores. Ao vencedor, e depois ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E é exatamente isso. Capturei você. Tem teu coração. Você me ama de verdade. O Senhor me disse, vocês estão há 7 anos ouvindo coisas que muita gente não ouviu. E o Edson está aqui, a Dayana está aqui. Nós não estamos falando, irmãos, da boca para fora. Nós estamos ouvindo, e eu tenho uma impressão forte, Suzana, no meu espírito, que o Senhor está dizendo, quem estocou, estocou. Porque agora o tempo será terrível para quem não tem trigo, e maravilhoso para quem está com trigo estocado. Não é isso que aconteceu na época de José, irmãos? Não é essa palavra que o Senhor tem trazido ao nosso coração, pelo menos há 2 anos? Estoca trigo, se prepara para esse tempo de fome, e ao mesmo tempo será um tempo poderoso, tremendo, para aqueles que estão alinhados com o Senhor. E essa é a palavra que diz Isaías 58. Se você entende esse tempo e trata ele de maneira santa, e trata esse tempo de maneira digna. E o que é profanar o sábado? O que é profanar esse tempo? O próprio texto diz, é fazer a sua vontade, é trabalhar com o seu braço, é terrível. Irmãos, isso é muito mais do que o adventista do 7º dia diz, trabalhar no sábado é muito mais. Nós estamos falando do significado profético disso. Sabe o que está dizendo? No sábado é o meu descanso. Está chegando um tempo sobre essa terra em que Deus não vai suportar mais obras humanas. Obras que antes eram toleradas, nunca agradou ao Senhor, mas eram toleradas, porque estavam sendo feitas num determinado período em que poderiam ser feitas. Mas quando entra no descanso, você não pode, eu não posso mais fazer a minha própria vontade. Sabe o que é isso? É Deus capturando todos esses 144 mil dos 6 dias. Termina os 6.000 anos. Termina os 6 dias proféticos dessa era. E o Senhor diz, eu consegui capturá-los. Agora vai entrar no descanso. Amém? Irmãos, coloque essa palavra no seu coração. Quero dividir o que está no meu coração. Dividir com você. Eu não estou falando para você parar de sonhar. Eu não estou falando para você deixar né, quem está estudando não estuda mais. Não, o apóstolo Paulo fala exatamente isso. Se você está comprando, continue comprando. Só não pode colocar o coração nisso. Né? Onde tiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Cuidado para o teu coração não estar em outra coisa, senão naquele que te quer como primícia. O teu coração, o meu coração precisa estar nele.
E nós veremos, irmãos, quando o Senhor voltar, muitos ficarão de fora. Muitos ficarão de fora. Porque Deus não conseguiu achar neles isso. Deus não conseguiu achar neles isso. Amém? Vamos começar a terminar. Eu queria que você ficasse de pé. E eu quero que você me ouça com muita atenção. Eu quero que você preste muita atenção. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Não me leve a mal. Se você vier para o culto e ficar conversando, esses dias a irmã falou ali que tinha uns jovenzinhos ali conversando e tal. Deixa eu te dar um conselho de amigo. Eu vou chamar a sua atenção. Tá bom? Não converse. Principalmente você jovem, fique atento, né? Não interessa se é visitante, não interessa se é jovem, não interessa se a mãe está aqui, se o pai está aqui. Escute isso. Quando nós estivermos pregando, você precisa honrar aquilo que Deus está falando. Não quero ouvir, não tem problema nenhum. A porta está ali, fique em paz, faça o que você quiser, aonde você quiser. Mas se você decide entrar aqui, pelo menos no tempo que a gente está vivendo, amém? Eu quero dizer que vocês, diáconos, têm autoridade para chamar a atenção. Valorize, leve a sério, né? Irmãos, preste muita atenção. Há um amor de Deus imenso nesse último tempo. O Senhor é aquele que deseja salvar. Isso é expressado aqui. Logo depois desse Apocalipse capítulo 14, os 5 primeiros versículos, tudo isso que a gente leu aqui. Um anjo passa a visão, trazendo na mão o Evangelho eterno. Sabe o que ele dizia? Ele dizia assim: para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Eu vou repetir. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Sabe o que é isso? Misericórdia. É Deus dizendo, antes do juízo, uma mensagem voltará a ser proclamada. Ainda dá tempo, temei a Deus. Ainda dá tempo, adorai-o. Ainda dá tempo, crucifica a sua vontade. Ainda dá tempo, a porta ainda está aberta. É chegado a hora do seu juízo. O juízo de Deus, irmãos. Nós estamos vivendo a geração desse juízo de Deus. E o Senhor diz: se esconde debaixo desse manto do Senhor. Essa é a hora que nós vamos precisar mais orar, irmãos. Essa é a hora que nós vamos precisar mais interceder, mais estarmos atentos.
sábado do Senhor está chegando. O sábado do Senhor está chegando. O descanso do Senhor está chegando. Todas as obras humanas sendo colocadas de lado. Só o Senhor sendo glorificado. Só o Senhor sendo exaltado. Só o Senhor sendo adorado. Aquele que fez os céus e a terra. Aquele que fez todas as coisas. Eu queria que você fechasse os seus olhos, irmãos, e começasse a orar ao Senhor. Nós precisamos entender que nós necessitamos ser santos de verdade. Se você vem para cá, fica conversando, se você vem para cá, fica ouvidinho no lado do amigo, ouvidinho no lado da amiga, achando graça de tudo, escuta uma coisa: avalie sua salvação. Avalie se de fato você é alguém santo, chamado nesse último tempo como esposa do Cordeiro, como primícia do Senhor. Nós estamos sendo claros aqui, irmãos, claros aqui. Não temos nenhum interesse, essa igreja só tem muita gente por milagre. Nós nunca vamos negociar essa palavra. Não vamos negociar por presença de gente. Não vamos negociar por fama. Não vamos negociar por dinheiro. Não vamos negociar para aumentar pessoas. Nosso interesse é pregar a verdade, a palavra de Deus aqui. E o que nós temos recebido do Senhor, o Senhor tem confirmado com sinais. Sinais de Deus estão confirmando todos os dias. Muitas pessoas de todos os lugares, no meio da congregação, gente simples, gente que nem abre a boca para nada, está entregando coisas do Senhor como um quebra-cabeça. Não é hora de brincar. Nunca foi, mas agora não é hora. E deixa eu te dizer uma coisa: se você gosta de brincar, eu vou te aconselhar. Não venha brincar. Não é hora de brincar. É hora de entender. É sobre a sua salvação. É sobre a nossa salvação. É sobre a salvação dos remidos de Sião, desses que vão andar em lugares altos, que cantam um cântico. Olha que Deus me disse hoje, quando eu estava pensando e lendo essa palavra: haverá revelações íntimas, cânticos que somente os íntimos vão entender, segredos que os outros não vão saber, visões que somente um povo vai ter. Cantavam um cântico que ninguém sabia, ninguém tinha a letra desse cântico. Cântico espiritual, realidade espiritual, visões espirituais. Um tempo de milagre, um tempo de unção, um tempo de poder de Deus. Meu irmão, o sábado do Senhor é quando o homem para de trabalhar e Deus começa, através do seu próprio descanso, operar todas as coisas. Como que a terra vai dar o fruto? Eu não vou regar, eu não vou plantar. Pois é, você não vai plantar, você não vai colher, e você verá a terra dando o seu melhor fruto. É glorioso, mas é perigoso. Por isso que eu vou dizer para você, meu irmão, toma cuidado. Se você senta do lado de alguém que gosta de falar muito, que gosta de contar piada na hora do culto, você faz o seguinte: vamos conversar quando terminar o culto, porque no culto eu não vou sentar perto de você não. Eu vou sentar lá na frente, porque senão, meu irmão, dá no falador e dá em quem está ouvindo do lado. É tempo da gente olhar e dizer o que Jesus está falando, o que o Senhor está falando. E o Senhor diz: está vendo? Olha os remidos aqui, 144. Eu ouço do Espírito isso. Ainda a porta está aberta. Como é que faz para entrar nesse grupo seleto, nessa esposa do Cordeiro? Envia o anjo. O que o anjo vai trazer na mão? O Evangelho eterno. Ah, o Evangelho eterno. Temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegado o dia do juízo.
Glorifica aquele que fez o céu e a terra. Glorifica aquele que tem poder sobre todas as coisas. O que vive e reina para sempre. O que habita no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aquele que tem o manto salpicado de sangue. Glorifica Ele. Exalta Ele. Exalta Ele. Exalta Ele. Exalta Ele. O último chamado da misericórdia. Eu não vou aceitar o chamado da misericórdia. Eu vou continuar pagando para ver. O segundo anjo. Então agora dá a sentença. Caiu a grande Babilônia. Sabe o que é Babilônia? A mulher falsa. Se Apocalipse 14, de 1 a 5, fala da mulher verdadeira, daquela que é chamada, daquela que é santa, daquela que é virgem, daquela que é irrepreensível, daquela que vai com Jesus para todo lugar, daquela que tem na sua testa o nome do Pai e do Filho, daquela que vive para Ele, que ama, que busca Ele, que deseja Ele. E se o primeiro anjo é o chamado da misericórdia, eu vejo isso, o amor de Deus. Edson, o amor de Deus. É como o anjo que foi visto aqui domingo passado. Não use a espada agora. Ainda tem alguns que vão se converter. Deus está dizendo: converte, filho. Converte. Converte. Ouça. O juízo de Deus não é algo que agrada a Deus. Você acha que Jesus queria salpicar o seu manto de sangue? Você acha que Jesus queria que o sangue viesse aos freios dos cavalos no espaço de 300 quilômetros? Uma matança generalizada? Não, irmãos. Eu vou dizer o que Jesus queria. Eu vim trazer fogo. E o meu desejo é que a terra toda estivesse queimando já. Por isso Ele enviou o seu Espírito como fogo. E nós temos a oportunidade de sermos queimados pelo Espírito de Deus, para que não sejamos queimados pelo juízo de Deus. Que Deus tirano, que Deus não seria tirano se o juízo viesse sem que antes tivesse vindo a salvação. Ele enviou o Filho. Ele deu o seu Filho. Filho que Ele ama, único, precioso, que desde a eternidade jamais havia se separado dele. Jamais. O Pai e o Filho comungando desde a eternidade. E Ele se separa do Filho por um momento e entrega o seu Filho. E nas palavras de Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê. Eu nunca quis julgar vocês, eu nunca quis matar vocês, eu nunca quis salpicar o meu manto de sangue. Tudo que eu queria é que você cresce nele. Todo aquele que nele crê é livre da morte, é livre do juízo, é livre da condenação. Todo aquele que entrega a sua vontade à cruz e estabelece a vontade dele sobre a vida dele, que já não anda nos seus caminhos, mas anda nos caminhos de Jesus, que abandonam a mentira do pecado. O diabo é o pai da mentira, os mentirosos são filhos do diabo. Os mentirosos são filhos do diabo. Eles não herdarão o reino dos céus. Mas neles não se achou mentira, não se achou falsidade, não se achou mancha, não se achou ruga, porque eles foram lavados pela palavra, purificados pela lavagem da água, pela palavra, santificados, são apresentados a Ele como uma esposa sem mancha, sem mácula, irrepreensível. É a palavra do livro de Efésios, a mesma palavra
A mesmíssima palavra que irrepreensível. A esposa é irrepreensível. Os 144 mil santos de Sião. Sião é a esposa do Cordeiro. Vocês já chegaram a Sião. Vocês já chegaram à cidade santa. Vocês não chegaram ao Sinai, à servidão. Aos servos ele mostra as obras, mas aos santos, aos filhos, ele mostra a glória. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus é um Deus da verdade. Não há mentira, não há pecado. Não se iluda com esse evangelho falso, esse evangelho de resolver problema aqui, problema ali, cumprir desejo aqui, desejo ali. Isso não é evangelho, nunca foi. Isso é Babilônia. Isso vai cair por terra. O mesmo Deus que separa a esposa. Eu quero uma esposa que comunga com a verdade. Eu quero uma esposa que comunga com a minha palavra, que comunga com a irrepreensão, que comunga como filho, que tem o meu nome sobre a sua testa, o nome do meu Pai. Mas alguns ainda estão desapercebidos. Alguns ainda estão achando: que conversa de descanso é esse? A irmã deve estar doida de ter tido isso. É mais um desvaneio de profeta. É mais um exagero daqueles que não compreendem o amor de Deus. Não, o sábado do Senhor está aí. O dia está terminando. É a hora 11, meu irmão. É a 1/10 hora. E Mateus 20 vai dizer que na 1/10 hora sai alguém para dizer: vai buscar mais gente. Vai que você encontra alguém que estava aí sem fazer nada na porta. Então Deus manda o anjo com o evangelho eterno. Diz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque chegou a hora do juízo. Não tem mais tempo, acabou. Alguns ainda assim continuarão nas praças. Alguns ainda assim continuarão nas praças, buscando os seus próprios interesses, buscando os seus próprios desejos, buscando as suas próprias interpretações da palavra. Alguns ainda continuarão de fora. E o segundo anjo vem e diz: agora já não tem mais salvação. Eu vou destruir a Babilônia. Eu vou quebrar aquilo que se chama mulher e esposa, mas nunca se relacionou comigo por amor. Sempre foi por interesse. Sempre foi para glorificar o seu próprio nome. Caiu a grande Babilônia, aquela que embriagava os homens com o vinho da sua prostituição. Quem que você acha que é a Babilônia, irmãos? Se a nova Jerusalém é a esposa verdadeira, se a nova cidade é a esposa verdadeira, a outra cidade só pode ser a esposa falsa. Tanto choro, tanto ranger de dentes, tanta gente da Babilônia vai dizer: por que eu não saí de lá antes? Por que eu continuei achando que o evangelho era do meu jeito, não do jeito da palavra? Irmãos, a gente não pode transformar o evangelho ao nosso bel prazer. Nenhuma palavra é de particular interpretação. Não é o que eu acho, é o que está escrito. Irrepreensíveis, santos, cantam um cântico que ninguém canta, entendem coisas que ninguém entende, habitam no lugar que ninguém habita. Não é achado mentira, não é achado erro nas suas bocas. Senhor, como eu faço isso? Sou tão pecador. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixa o Espírito Santo trabalhar nesse último dia. Você vai ver sinais esse ano, irmãos.
Quando o primeiro sinal, quem lê entenda, acontecer nessa igreja, você verá muita gente se enchendo de temor. É como aquela última palavra, aí vem o noivo. E finalmente as virgens imprudentes vão dizer, eu vou atrás de azeite. Era sério o que eles estavam falando? Eu nunca achei que era sério. Eu achava que era coisa da minha cabeça. Aliás, sempre tudo sempre. Não, então agora eu tenho que correr. Você tem que correr. E aí, meu irmão, dá para você me dar um pouco do seu azeite? Então não dá, porque se eu der do meu, vai faltar para mim. Vai lá, corre, tenta buscar o azeite. E muitos vão buscar. Sabe o que vai acontecer, Sérgio? Quando voltarem, a porta já estará fechada e não haverá quem abrir. Não haverá quem abrir. Essas coisas não estão escritas na Bíblia por acaso. Isso é uma ameaça, pastor? Não, não. Assim como o anjo primeiro pregando o evangelho eterno, não é uma ameaça, é uma misericórdia. Como eu gostaria, né? O trem está vindo lá. Cuidado, saia, o trem vai te pegar. Você está me ameaçando? Não, eu estou te avisando. Você prefere que eu não te avise? E o trem venha e pegue você? Deus não é assim. O Senhor sempre vai avisar antes. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado. Louvado, bendito, exaltado seja o teu nome. Aleluia. Aleluia. Alguém me entregou aqui antes do pastor Edson orar, quando a igreja estava buscando comunhão. Eu via um envelope azul e branco, em branco, que flutuava atrás de vocês dois, e nele estava escrito letra por letra, devagar, em cor dourada, a seguinte frase: mentes curadas. Mentes curadas. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Estava falando isso até com, acho que foi contigo, né, Daiane? Eu disse assim, irmãos, nós pastores, 4 aqui, ó, 2 casais, mais o Fabiano ali, não sei se tem mais aqui. A gente não tem vida perfeita não, irmão. Você olha, dá um temor terrível. Jesus está voltando, Jesus tem misericórdia. Fui brincar com o irmão alinhado com Deus. Eu falei, rapaz, vamos orar aí. Aí ele falou assim, rapaz, eu estou orando é por mim. Vai que esse anjo veio para me pegar. Você vê que quando o anjo apareceu, o pessoal falou assim, rapaz, eu estava pregando para os outros, agora eu vou passar a pregar para... Isso é a mulher que diz assim, ó, eu não posso te dar azeite mais, eu tenho que ver, né? É hora de eu ir para dentro do meu quarto e avaliar a minha vida. Senão eu vou pregar para todo mundo e eu vou acabar. Isso é o que a noiva prudente disse para imprudente. Sabe o que é isso, irmãos? Eu tenho certeza absoluta. Esses que entregam as profecias, a Thalita que falou, o outro que viu a visão aqui e ali, ninguém está 100% alinhado. Nós lemos aqui Zacarias 3, Satanás diante do sumo sacerdote Josué, acusando ele, dizendo o quê? Veste suja. E Deus trocou a veste dele. Sabe por quê? Porque ele estava na presença de Deus. Ele estava lá dentro, sumo sacerdote, lugar do sumo sacerdote, lá dentro do santo dos santos, do tabernáculo. Não estou falando de perfeição, estou falando de viver na presença de Deus. E uma coisa eu te digo, os homens que estão alinhados de mente nesse tempo, têm desejado viver na presença de Deus. E a cada dia o Senhor está cuidando. O problema, irmãos, talvez o braço ainda peque, o coração ainda peque, mas como está a sua mente? A mente tem que estar curada, porque tudo começa aqui. Renovação da mente. Preciso desejar, preciso querer isso, preciso ter uma mente transformada.
E nós aprendemos nessa noite. A mente de quem come a árvore do conhecimento do bem e do mal é atrás de desejos. Mas a mente de quem tem Cristo é atrás do perfeito. Eu quero abandonar o desejo para ir atrás do perfeito. Você quer também? Avalia isso. Essa é a conversão, irmãos. Não é o que você... Por isso que eu falei aqui. Se eu ficasse aqui, minha irmã, pregando, o que você deseja? Deus vai fazer? Esse lugar talvez estivesse muito mais cheio. Ai de mim se fizer isso. Eu te digo com todas as letras. O evangelho é a aniquilação do teu desejo e o estabelecimento do perfeito. Isso é evangelho. Se nós vamos querer ou não, já não é problema nosso. O que não pode é pregar errado. O que não pode é dar vinho que engane. Isso é Babilônia. Babilônia faz isso. Prostituiu tudo. Entregou um vinho estragado. Né? Sabe o que é isso, irmãos? Uma falsa igreja pregando uma falsa mensagem. Não pense que isso não existe, porque existe. Com esse vinho, ela embriagou todo mundo. Nós não estamos embriagados de vinho, nós estamos cheios do Espírito Santo. Mentes curadas. Amém, queridos? Mente curada, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Depois vamos botar aí na internet aí, o pessoal de casa.